Olá pessoal, então vamos continuar aí, né, falando aí dessas divisões lá do ativo, né, dos grupos, ativo circulante e não circulante. Nós já falamos lá todo do ativo circulante, né, o disponível, os direitos realizáveis, as despesas antecipadas, certo? E aí nós falamos, né, começamos a falar do ativo não circulante, aí falamos do realizável a longo prazo, que pode ter aquelas mesmas contas lá que nós temos no disponível, né? No disponível não, no circulante, com exceção do disponível. Né? As mesmas contas lá do circulante, com exceção do disponível. Ou seja, mas que vai ser realizado aí após o curso do exercício social subsequente. E nós falamos daquela exceção, se for operação de venda, empréstimo e adiantamento, a pessoas ligadas, decorrente de operações não usuais, isso vai independer do prazo, isso vai ficar onde? Isso vai ficar lá no ativo realizável a longo prazo. Beleza, pessoal? Beleza, né? Então, vamos agora falar, né, o que é que vai estar ali nos chamados investimentos, né? Investimentos. Aí, em investimentos, nós teremos, né, tudo aquilo que a empresa não está usando. Né? Não estar usando, ela pode estar alugando, né, que ela quer rendimento, né, ou pode estar até ocioso. Né? Se você tiver um imóvel, por exemplo, o imóvel, se você estiver em uso, ele vai ser um imobilizado. Agora, se ele não estiver em uso, você estiver alugando, ele vai ser investimento. Mas às vezes você pegou e não está usando e nem está alugando. Mas você está com aquilo ali para valorizar a capital. Aquilo vai ser o quê? Um investimento. Certo? Então nós temos aqui imóveis, ó, imóveis alugado, isso é um investimento. Nós podemos ter as chamadas participações societárias. Você vira isso aí, participações societárias. Isso é participação no capital de outra empresa, por exemplo, uma coligada, uma controlada. Ó, obras de arte. Obras de arte, nós temos lá como investimento, certo? Tudo isso aí, imóveis alugados, participação societária, obra de arte. Como eu falei, né, todas essas participações societárias, né, que nós temos, participação pode vir assim, tipo coligadas, né, ações, olha como vem lá, ações de coligadas. Isso significa, né, a mesma coisa de uma participação societária, você tem uma participação em outra empresa. Então, tudo isso aí nós temos como investimento. O imobilizado, pessoal, a grande característica do imobilizado, certo? Vai ser duas coisas de características do imobilizado principal. Vai ser que eles estão em uso e que você espera que seja utilizado mais de um ano. Se você tiver uma coisa, se você tiver um bem, ou né, que ele pegue e só vai gerar benefício no curso daquele exercício social que nós estamos, no curso do exercício social que a gente fala corrente, né, aquele bem, ele não pode ser tratado como ativo. Para que ele seja um ativo, ele tem que gerar benefícios além desse exercício social. Ou seja, ele tem que ter uma vida útil maior de que um ano. Se ele tiver uma vida útil, você comprou alguma coisa, só vai durar esse exercício social, aquilo vai ser jogado como despesa no resultado. Certo? Aquilo vai ser tratado aí como despesa no resultado. Então, como exemplo de imobilizados, nós vamos ter máquinas, certo? Máquinas. Nós vamos ter equipamentos. Nós vamos ter, né, veículos. Tudo aí como exemplo de imobilizado. Imobilizado que a empresa usa, né? Ele tem vida útil maior do que um ano e está em uso por parte da empresa. Vai ser classificado nesse subgrupo aí denominado imobilizado. Certo? Podemos ter várias outras coisas aí no imobilizado, móveis, certo? Tudo isso aí nós vamos ter nesse grupo chamado imobilizado. E também nós vamos ter um outro grupo, né, chamado de intangível. Intangível. Nesse intangível, vai ser a mesma coisa assim na essência que você tem lá no imobilizado. A grande coisa do intangível é estar em quê? Em uso. Tem que ter uma vida útil, claro, maior do que um ano. Tem que estar em uso, o intangível. O que vai diferenciar esse intangível do imobilizado vai ser o quê? Vai ser a tangibilidade, certo? No intangível nós temos os bens, olha, intangíveis, os bens incorpóreos. Ó, incorpóreos lá da empresa. Então aqui nós temos marcas,
Aqui nós podemos ter patentes, certo? Aqui nós podemos ter direitos de exploração, direitos lá de exploração que você pode ter. Tudo isso aí são o que? Incorpóreos, certo? Então aí a gente deu uma apresentada no ativo, né? Nós vimos aqui o ativo que nós podemos ter, olha só como ficou aí o ativo, né? Nós vimos o ativo circulante e o não circulante. O ativo circulante disponível, direitos realizáveis e despesas antecipadas. Aí nós falamos de cada um, disponível, caixa, banco, conta movimento, aplicações de liquidez imediata. Beleza, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, tudo que você vai ter aí a receber, os direitos pessoais, ou que vai ser realizado no curso do exercício social subsequente, como os direitos o quê? Direitos reais, certo? Duplicata a receber, nota promissória a receber, ICMS a recuperar, contas a receber, estoques, tudo isso aí. As despesas antecipadas, né? Se você tem uma despesa, aconteceu o fato gerador, se você não pagou, aquilo vai gerar uma obrigação, gera um passivo. Agora, se você pagar uma despesa antecipadamente, ela vai gerar o que para você? Ela vai gerar um ativo. Tem essa conta, isso aqui eu gosto logo de chamar porque é muito importante. Essa conta de duplicatas a receber, é comum a gente encontrar, isso é característica aí da contabilidade, a gente ter essa conta aí como sinônimo, ó, clientes. Então, clientes, entenda clientes como uma duplicata a receber, um valor que você tem a receber de clientes, certo? Clientes, duplicata a receber, clientes, duplicata a receber. Mas tem uma coisa interessante, né, que nós já vimos aqui todas as contas do ativo, que é o seguinte, conforme nós vimos, o ativo ele não pode ficar com um valor maior, né, de que é provável que ele vai gerar de benefícios. Então, pessoal, se você tiver, por exemplo, qualquer conta do ativo, você tem, por exemplo, máquinas, se ele tiver com um valor de 100 mil e for provável que máquinas não vá gerar benefício de 100 mil, a gente tem que diminuir aqui, ó, o valor de máquinas, certo? Aí a gente vai ter aqui perdas com máquina, certo? Se veículos tiver com valor de 50 mil, a gente pode ter, ó, uma conta aqui que diminua o valor de quem? De veículos, certo? E vai ter contas que diminuem o valor de máquinas, de veículos normalmente, pelo uso, certo? Então aí a gente vai ter uma conta chamada depreciação acumulada. Aquelas máquinas, quando você vai usando as máquinas, elas perdem de valor. Então as máquinas elas vão ter o valor diminuído através dessa chamada depreciação acumulada. Os intangíveis também, eles têm um valor diminuído através de uma conta chamada amortização acumulada. Então existem essas contas que vão estar no ativo e não vão representar bens e direitos. São chamadas contas retificadoras, que em vez de aumentar o lugar do ativo, elas diminuem o valor do ativo. Certo? Por quê? Porque um ativo ele não pode ficar com um valor maior de que ele vai gerar de benefícios. Então, se você tiver com um ativo de 200 mil e ele provável que ele só gere 150, a gente tem que reduzir aquele ativo. Aí, como é que você reduz? Vai aparecer uma conta o quê? Retificando. Certo? Uma conta retificando. Então, a gente pode ter aquela conta retificando móveis, pode ter uma conta retificando, por exemplo, duplicatas. Imagina você, se você tiver uma duplicata a receber no valor de 100 mil, né, todo ano a gente vai fazer uma estimativa para ver se aquelas duplicatas vão ser recebidas mesmo. Se não receber, a gente vai botar aqui, perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, certo? Ou seja, é uma conta que está lá retificando o valor das duplicatas. Não aumenta o valor das duplicatas, diminui o ativo, certo? O estoque se você tiver com um valor de 100 mil, mas você só consegue vender aquele estoque por 90 mil, ou seja, ele não vai gerar benefício de 100 mil. Aí a gente tem que reduzir o estoque, ó, perdas com ajuste de estoque, certo? Perdas com recebimento de créditos. Todas essas contas do ativo aí, a gente pode ter uma perdazinha para elas, certo? A gente pode ter uma perda no que diz respeito aos direitos, né? E aos bens ali, a gente pode ter essa perda. Pessoal, então, por exemplo, né, a gente viu bens e direitos e a gente vai classificando. Mas a gente nota, né, que o que é que acontece? Que a gente, conforme nós falamos, né, existe essa coisa dos direitos reais, que os direitos reais recaem sobre quê? Sobre bens, né? Sobre bens, e os direitos pessoais são os valores a receber, certo? Então, se você for olhar, né, nesse conceito, a gente poderia até dizer que o ativo, certo? É um conjunto de, ó, bens e direitos, não é isso? Bens e direitos.
Então, os bens não são chamados os direitos reais? Exatamente. Então, eu posso dizer que um ativo, na realidade, são os direitos reais, mais os direitos o quê, pessoal? Mais os direitos pessoais, posso, né? O somatório lá dos direitos reais, mais os direitos pessoais, certo? É porque naquele item ali que a gente está vendo, é especificamente, né? Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Vai ler ali aqueles valores que você vai receber no curso do exercício social subsequente. Mas se você, por exemplo, olhar a caixa, caixa é o quê? Um bem, né? Caixa é um bem, certo? Então aí a gente tem os direitos. O ativo, ele pode ser representado através de todos os direitos reais que ele tem, de todos os bens e de todos os direitos pessoais. Naquele momento ali que a gente fala direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, a gente pegou ali só a parte de bens correspondente ao quê? Aos estoques. Certo? Mas aqueles outros lá, se você tem imobilizado, se você tem, né, intangível, aquilo tudo também é o quê? É um direito real, certo? Aqueles bens são direitos reais, certo? Então, pode ser representado também dessa forma, certo? Agora, existe, né, essa confusão, por exemplo. O bem é um direito que recai sobre o quê? Sobre uma coisa, uma coisa, né? Sobre quando a gente tem um bem, direitos reais recai sobre bens. Os direitos pessoais recaem sobre pessoas. Beleza, né? Aí o que acontece? E às vezes você fica meio confundido, porque todo bem, ao fim e ao cabo, é o quê? É um direito, né? Desse jeito, todo bem, ao fim e ao cabo, é um direito. Então esse conceito a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque todo bem, ao fim e ao cabo, é um direito. O direito real recai sobre um bem, né? Beleza, beleza. Mas aí as bancas, às vezes, né? Elas pegam, por exemplo, o Silvio e banco conta movimento. Banco conta movimento. Essas bancas boas, né? SAF, né? Essas bancas FGV, esse negócio tudo, trata banco conta movimento como o quê, Silvio? Como um bem. Isso aqui é dinheiro da empresa. Esteja onde ele estiver, vai ser um bem, certo? Agora eu já vi bancas pegar e tratar, por exemplo, banco conta movimento como um direito da empresa, certo? Se é um bem, é um direito o quê? Real, certo? Se é um bem, é um direito real, certo? Mas nessa classificação estrito senso aí de bens e direito, eu classificaria isso aqui, né, como um bem, seja, isso é dinheiro da empresa, esteja onde estiver, era para dar um tratamento aí de bem a esse banco conta movimento. Mas eu já vi tratar direito e aí a gente entende, né, como esse conceito amplo aí de direitos. Né? Que tudo que tem no ativo vão ser direitos reais ou direitos pessoais, certo? Tomar um pouquinho só de cuidado em relação a isso aí. Beleza? E aí nós falamos, né, das contas aí, de tudo aí em relação ao ativo, né? O ativo, já estamos dando uma organizada no ativo em sua cabeça. Aquilo ali que nós mostramos, por exemplo, o veículo, uma máquina, né, está lá no imobilizado. Isso é o quê, pessoal? É a regra, uma máquina por si só é um imobilizado da empresa, né? Mas isso vai depender muito de quê? Do objeto social da empresa. Por exemplo, se a empresa compra máquinas para revender, máquinas para ela seria o quê? Seria uma mercadoria, certo? Seria uma mercadoria. Se a empresa pega e aluga máquina, máquina para ela é o quê? É um investimento, certo? Depende muito do objeto social da empresa. Quando a gente fala máquina imobilizado, essa é a regra geral. Mas se a empresa revender máquina, máquina para ela é estoque. Se a empresa alugar máquina, máquina para ela é o quê? É investimento. Beleza, pessoal? Beleza. O passivo nós já vimos, já falamos. O passivo, ele divide em quantos grupos? 3 grupos. O passivo vai dividir em passivo circulante, certo? Em passivo não circulante. E em quê? E em PL, certo? O passivo circulante é tudo que você tem que será exigível, né, no curso do exercício social subsequente, até o término do exercício social subsequente. Então aqui de cara, olha só as contas que nós podemos ter ali, ó. Nós podemos ter aqui duplicatas a pagar. Nós poderemos ter ali uma nota promissória a pagar, né? Nós podemos ter ali essa duplicata a pagar, né? Nós já vimos que a duplicata a receber é conhecida como que duplicata a receber, mesma coisa de clientes. A duplicata a pagar
é normalmente conhecida como fornecedores. Então, fornecedores representa a dívida da empresa para aqueles que fornecem lá mercadoria ou serviços. Clientes representam crédito da empresa, certo? Aqueles que compram mercadoria ou compram serviços, certo? Duplicata a pagar também como sinônimo de fornecedores, nota promissória a pagar. Aqui, tudo que termina em pagar, né, a recolher. Eu posso ter aqui ICMS a recolher. Isso é o que, Silvio? É um passivo. Eu posso ter aqui dividendos a pagar. Isso é o que, Silvio? Passivo. Recolher, pagar, passivo. Certo? Aqui eu posso ter, pessoal, muito comum também a gente ter essa conta, empréstimos. Empréstimos, não falou nada, empréstimo obtido. Isso é dívida, é passivo. Financiamento, passivo. Certo? Financiamento, passivo também. Certo? Financiamento, passivo. Aí, né, o que é que acontece? Né? Essas contas que nós temos no passivo circulante, elas mesmas, elas podem estar aqui no passivo não circulante. As mesmas contas do passivo circulante, elas poderão estar no passivo não circulante. Vai depender de quê, Silvio? Vai depender do prazo de exigibilidade. Se for exigir, estou elaborando 31/12/2017. Se for exigível até 31/12/2018, vai ser circulante. Se for após 31/12/2018, vai ser passivo não circulante. Ô Silvio, o ciclo operacional, Silvio, interfere no circulante e não circulante? Claro. Se o ciclo operacional for maior do que um ano, o prazo desse circulante e não circulante terão como base o prazo do ciclo operacional. Ô Silvio, e aquelas operações, Silvio, de venda, empréstimo e adiantamento, é só quando a empresa está vendendo, né? Só quando ela está emprestando dinheiro, só quando ela está adiantando dinheiro, certo? Não vale para o passivo, beleza? Então essas mesmas contas do passivo circulante nós poderemos ter no passivo não circulante, né? E ali, conforme nós vimos, a gente pode ter ali também, ó, mesma coisa, despesa o quê? Despesa a pagar, certo? Despesa a pagar. Beleza. Aí eu vou falar de uma conta que a gente falou lá da despesa antecipada. Despesa antecipada, como é que a gente vem com o nome despesa a vencer? Essa conta a gente tem que ter muito cuidado com ela, a gente vai bater nela aqui o tempo todo. Ela tem várias nomenclaturas. Despesa, né, a pagar passivo. Despesa a vencer ativo. Se é ativo é um quê? Um direito da empresa. Se é passivo é uma obrigação da empresa. Agora vamos fazer essa mesma análise que nós fizemos em relação às receitas. Né? Fazer essa mesma análise em relação à receita. As receitas têm a ver com o quê, Silvio? As receitas têm a ver com o fato gerador. Receita e despesa têm a ver com o fato gerador. Pode ocorrer o fato gerador e haver o quê? O recebimento. Aí morre a receita. Você vendeu mercadoria e recebeu, né? Beleza. Você, né, teve uma receita qualquer lá, prestou um serviço e recebeu pelo serviço prestado. Morreu aquilo ali. Agora pode acontecer que aconteceu o fato gerador e você não recebeu. Você vai receber após. Receita não é para ser recebida? É. Você vai receber após a ocorrência do fato gerador. Pessoal, se houve o fato gerador, tinha que receber um dinheiro, eu não recebi. Eu vou ficar com o quê, Silvio? Eu vou ficar com uma receita a receber. Se aconteceu a receita e eu não recebi, eu vou ficar com a receita a receber. Receita a receber, isso é um quê? Isso é um direito, certo? E sendo um direito, isso aqui é o quê? É um ativo, certo? Receita a receber é um direito e sendo um direito é um ativo. Beleza. Agora, se essas receitas, né, eu recebi após, se eu receber antes, imagina você recebeu antes uma receita. Você que é uma empresa prestadora de serviços, se você recebe antes aquilo ali, o que é que você vai ter? Se você recebeu antes, você tem uma obrigação. Se você recebeu uma receita antes, você vai ter uma obrigação, ou de prestar um serviço ou de entregar uma mercadoria. Certo? Olha só, se eu recebi uma receita antes, eu vou ter uma obrigação. Receber uma receita antes da ocorrência do fato gerador, certo? Receber uma receita antes de entregar uma mercadoria, receber uma receita antes de prestar o serviço, eu vou ter uma obrigação de prestar um serviço, eu vou ter uma obrigação de entregar uma mercadoria. Então, quando você recebe a receita antes, você tem o quê? Uma obrigação. Então, significa, se você receber uma receita antes, você tem ali uma receita o quê? Uma receita antecipada. Certo? Uma receita antecipada. Então quer dizer, Silvio, se liga.
A despesa antecipada, se liga, se você pagou antecipadamente, você tem o direito de usar aquilo ali. Agora, se você recebeu uma coisa antecipada, você tem uma obrigação de entregar a mercadoria ou de prestar o serviço, certo? Então, se você recebeu uma receita antecipadamente, isso é uma obrigação, e sendo uma obrigação, isso vai estar aonde? No passivo, certo? Então, receita mesmo, receita vai estar aonde? No resultado. No resultado, não vai estar lá no ativo, nem passivo, nem PL. Agora, se eu tiver uma receita a receber, isso é um direito. Se é um direito, isso aqui vai ser o quê? Um ativo. Agora, se eu tiver uma receita antecipada, se eu tenho uma receita antecipada, isso significa que eu recebi, mas não aconteceu o fato gerador. Isso vai estar aonde? No passivo. Obrigação. Essa receita antecipada é comumente, pessoal, chamada, como nós vimos lá na despesa, receita a vencer. E aquela história que eu te contei, toda vez que você vir a vencer junto de uma conta de receita ou de despesa, significa o quê? Significa que não aconteceu o fato gerador. Então, uma receita a vencer foi uma receita que você recebeu e que não aconteceu o fato gerador, portanto, você tem uma obrigação, certo? Então, se liga aí. Despesa antecipada é sinônimo de despesa a vencer. Você pagou e não aconteceu o fato gerador. Então você tem um quê? Um direito. Receita antecipada é sinônimo de receita a vencer. A vencer junto de receita significa que não aconteceu o fato gerador. Então, se você recebeu e não aconteceu o fato gerador, isso significa que você vai ter o quê? Uma obrigação. Então, receita a vencer, isso é um passivo, isso é uma obrigação. Beleza? Então, pessoal, é extremamente importante, não é, essa coisa de você entender essas nomenclaturas, tanto de receita, como nós vimos aí, receita a vencer, receita a pagar, o que é uma receita mesmo, quanto das despesas. Né? Despesa, aconteceu o fato gerador. Se você não pagou, você tem uma despesa a pagar. Se você pagou antes que acontecesse o fato gerador, você vai ter um direito, uma despesa a vencer. Se liga, a vencer junto de receita e despesa significa que não aconteceu o fato gerador. Então nós falamos aí dessas contas do passivo, né? Dependendo do prazo, ela pode ser tanto passivo circulante quanto passivo não circulante. Né? Todas as contas ali nós podemos ter no passivo circulante quanto no passivo não circulante. E duas contas importantíssimas aí para a gente saber, duas contas que são altamente concursáveis, né? Uma é clientes, correspondente a uma venda a prazo, que você tem uma duplicata a receber, e uma outra conta é fornecedores. Fornecedores é sinônimo de duplicata a pagar, certo? Então se liga, clientes é um direito, é um crédito da empresa. Fornecedores é uma dívida da empresa. Agora, nos concursos, eles pegam e fazem sacanagem. Olha só, clientes, eu sei que clientes é conta de quê, Silvio? Do ativo. E do passivo, né? O correspondente a clientes é o quê? São fornecedores. Fornecedores, conta aí de passivo, né? Ativo nós temos clientes e no passivo nós temos fornecedores. Perfeito. Já sei, Silvio. Isso tem que gravar. Clientes, sinônimo de duplicata receber, isso é um crédito da empresa. Clientes é quem compra na mão da gente fiado. Tem uma dívida a pagar. Se ele tem a pagar, eu tenho a receber. Fornecedores é quem nos fornece mercadorias, por exemplo. Se você comprou a prazo, você tem uma dívida com fornecedores, certo? Beleza. Aí você tem que tomar cuidado, porque, olha só, clientes é ativo, fornecedores passivo. Mas, de repente, pode vir assim, ó, adiantamento, olha só, adiantamento de clientes. Pessoal, e agora, adiantamento de clientes e adiantamento a fornecedores. Silvio, não é a mesma coisa? Não. Se liga aí. Adiantamento de clientes. Clientes é quem compra em sua mão. Se ele lhe adiantou dinheiro, se o cliente lhe adiantou dinheiro, significa o quê? Que você tem uma obrigação para com ele. Ou você vai ter que entregar uma mercadoria ou terá que prestar um serviço, certo? De clientes. Então, clientes é conta de ativo, já adiantamento a clientes não é ativo. Adiantamento a clientes é uma conta de quê, Silvio? Do passivo, certo? Adiantamento a fornecedores. Agora imagina você
Se fornecedores é quem lhe fornece mercadoria. Raciocina lógico para não ficar precisando decorar. Se você adianta dinheiro a fornecedores, você vai ter um direito a receber uma mercadoria, certo? Então, adiantamento a fornecedores vai ser conta de quê? Vai ser conta do ativo, certo? Adiantamento de clientes, conta do passivo. Adiantamento a fornecedores, ativo. Clientes, ativo, né? Adiantamento a fornecedores, ativo. Fornecedores, passivo. Adiantamento de clientes é passivo. Essa conta de adiantamento de clientes, a gente pode dizer que é a mesma conta, na realidade, de receita antecipada de vendas, receita antecipada de serviço. Certo? Se você recebeu antecipadamente, você tem o quê? Uma obrigação. Então, receita antecipada, receita a vencer, é sinônimo aí de um adiantamento de clientes. Certo? Se liga aí, ó, quanta informação nós estamos vendo. Beleza. Silvio, eu já entendi aí, já comecei a me familiarizar com essas contas do ativo e passivo. Principal coisa lá de conta de ativo e de passivo é verbo no infinitivo. A receber, a recuperar, ativo, a pagar, a recolher, passivo. Perfeito. Aí agora nós vamos falar do PL, do patrimônio líquido, também chamado aí de situação líquida. Quais são as contas, Silvio, que nós vamos ter lá no PL? Lá no PL, qualquer empresa, quando vai começar, ela precisa de um capital social. Então, a primeira conta, não existe empresa sem essa conta, capital social. Olha só, a gente vai ter uma parte que nós vamos estudar esse capital social, mas só para você entender. Capital social é um capital que os sócios se comprometeram a entregar. Certo? Comprometeram a entregar. Mas, por exemplo, eles podem ter se comprometido a entregar 1 milhão. Mas eles só entregaram de fato 700 mil. Então eles faltam entregar quanto? 300 mil. Então esse capital social é o capital que eles colocaram lá no estatuto. Vamos supor que eles colocaram 100 mil como capital da empresa, 1 milhão como capital da empresa. Mas só entregaram 700. Então eles vão faltar, ó, o que a gente chama de capital a integralizar, capital a integralizar, de quanto? De 300 mil. Isso aqui, como nós vimos, lá no ativo, lembra que eu falei daquelas contas do ativo que vão diminuir o valor, são chamadas contas retificadoras, estão dentro do grupo, mas vai funcionar de forma diferente. Aqui é uma conta, que era uma conta retificadora do PL, esse capital integralizar. Então, na hora de a gente achar, se perguntar assim, qual é o valor desse patrimônio líquido dessa empresa, uma empresa que tem um capital social de 1 milhão, mas falta ainda integralizar 300 mil. Ou seja, o capital social vai ser quanto? Vai ser 700 mil. É o capital que de fato existe nessa empresa. Então, né, é o capital contábil, o capital que de fato existe, o PL é 700 mil. Certo? Diz a lei 6.404, que o capital social, ele vem lá, o capital subscrito, que é esse capital que está escrito no estatuto, deduzido da parcela que ainda falta integralizar, certo? Ele tem que vir deduzido da parcela que falta integralizar. Perfeito. Mas aqui no patrimônio líquido nós poderemos ter várias contas ainda, nós poderemos ter reservas, certo? Reservas, essas reservas, elas podem ser reservas de lucro, né, ou reservas de capital. Então se você vir essa conta reserva, pode ser do que for, vai ser conta de PL, certo? Reserva do que for é conta de PL. Perfeito, Silvio. E aí a gente vai estudar essas reservas aí, né, durante o curso, lá mais para frente. Reserva de lucro, né? Todas vão ser destinação do lucro da empresa. Nós vamos ter aqui uma conta também chamada ajuste, né, de avaliação patrimonial. Essa conta vai surgir em determinadas situações, se você tiver um ativo, determinados ativos, e determinados ativos serão avaliados, né? Manter aqui, determinados ativos são avaliados a valor justo, a valor de mercado. Muitas vezes ele está com um valor abaixo do valor de mercado ou acima do valor de mercado. A gente vai fazer esse ajuste nessa conta. Ajuste de avaliação patrimonial, isso é uma conta também do PL. Como nós já estamos falando aí do PL, vamos falar logo, né, das contas aí do PL. Esse ajuste, só para vocês se familiarizando com esses nomes, ajuste de avaliação patrimonial, o Silvio falou lá, ó, isso é uma conta de PL. Ele pode ser um ajuste para mais ou um ajuste para menos, certo? Então ele pode ser que ele retifique também o PL. Além disso aqui, nós poderemos ter uma outra conta no PL, ações em tesouraria. Que diacho de conta é essa, Silvio? Isso aqui, pessoal, em determinadas situações, a empresa vai e adquire as ações dela.
É como se você estivesse voltando o capital social, certo? Essas ações de tesouraria. Então essas ações de tesouraria vai ser uma outra conta retificadora. Então nós já vimos que pode ter 3 contas retificadoras aí, ó. Capital integralizar, aquele ajuste de avaliação patrimonial, que ele pode ser para mais ou para menos, e ações em tesouraria, certo? E pode ter outra também, pode ter outra que é prejuízos acumulados, certo? Se tiver prejuízos acumulados de outros exercícios. Pode ter aqui prejuízos acumulados. Pagando aqui, né? Os prejuízos acumulados. Esses prejuízos, se eles estiverem dentro do PL, eles vão fazer o que com o PL? Diminuir. E eu tinha falado daquela outra conta que foram ações em tesouraria. Pessoal, ô Silvio, e lucro? O Silvio não pode ter lucro acumulado, não. Olha só, pessoal, o lucro acumulado você poderia ter, mas desde 2001 a Lei 6.404 vedou ficar com saldo final as SAs nessa conta lucros acumulados. Ah, Silvio, eu peguei uma prova que tinha lá lucros acumulados. Se tiver numa prova lucros acumulados, o que for, você vai tratar como PL, certo? Mas tudo que você recebeu lá em lucros acumulados, você vai dar às destinações. Certo? A gente vai dar as destinações. Ah, Silvio, mas tem lucros acumulados em tal questão. Você trata como se fosse uma conta de quê? Do PL. Certo? Porque as SAs não pode ter saldo nessa conta. No final do balanço. Mas poderia ser, por exemplo, uma limitada. Poderia ser uma SA, mas não fosse o balanço final. Então, se tiver lucros acumulados, trate como, né? O quê? PL. Certo? Então, beleza, pessoal. Essas aqui são as contas do PL. E eu chamo muito a atenção para as contas retificadoras, né? Então se ligue aí nessas chamadas contas retificadoras. Perfeito. Havia ativo, passivo, PL, né? Agora você não pode ficar, pessoal, sem saber o diacho das despesas e das receitas, né? Como é que eu vou, Silvio, saber uma despesa e uma receita, né? Primeira coisa a gente já viu lá, despesa com seguros, isso é despesa. Agora, se tiver despesa com seguro a pagar, não é despesa. Despesa com seguro a vencer não é despesa, certo? Não existe despesa com verbo no infinitivo, porque demonstra uma ação, uma coisa que você tem que fazer, certo? Então, se eu digo que o fato gerador já aconteceu, eu não preciso fazer mais nada. Então não existe receita com verbo no infinitivo. Receita a vencer, receita a receber, não existe, certo? As despesas, pessoal, né, a gente viu, né, despesa com seguros, ou o nome já vai dizer, mas, por exemplo, se você tiver uma conta aluguel, aluguel pode ser receita de aluguel ou despesa de aluguel, certo? Mas se tiver simplesmente aluguel, é despesa, certo? É despesa, certo? Por que, Silvio? Qual é a lógica disso aí? É porque na empresa predomina a despesa, né? Não em valor, mas em quantidade. Então, se não falou nada, são despesas, certo? Se tiver só nome, aluguel, despesa de aluguel. Agora, as despesas, pessoal, e as receitas, elas vêm muito, né? Quando você vira isso aí, vem muito com a nomenclatura ativo e passivo. E não quer dizer que é do ativo passivo patrimonial, não. Esse ativo e passivo, quando estiver relacionado a receita e despesa, quer dizer assim, ativo é uma coisa positiva. Passivo é uma coisa negativa, uma coisa ruim para o patrimônio. Então, se você tiver aqui, ó, juros ativos. Ah, Silvio, isso não é do ativo, não. Juros ativos são juros positivos, receita, certo? Então, se eu tiver aqui, Silvio, juros passivos, isso aqui vai ser conta de quê? De despesa. Não é juros do passivo, não. Juros passivos. Despesa, certo? Os juros passivos ou simplesmente o quê? Juros. Juros, porque o passivo, se é despesa, você não precisa colocar. Ah, Silvio, então isso quer dizer que se só tiver juros, é despesa com juros. Perfeito, certo? Então, se tiver lá, aluguel. Aluguel passivo. Significa o quê? Que isso é uma despesa com aluguel. Aluguel ativo. Isso significa o quê? Que isso é uma receita com aluguel. Certo? Aluguel ativo, positivo. Beleza, Silvio. Começando a entender esse negócio. Passivo não quer dizer do passivo, não. Não tem aqui do passivo, então não é do passivo, certo? É passivo quer dizer negativo. Ativo quer dizer positivo.
Agora, você tem que tomar um cuidado desgramado. É que não estou dizendo tudo que terminou aqui em ativo, ativa é receita. Tudo que terminou em passivo, passiva, sem ter o DU lá, é despesa, certo? Agora, se depois desse diacho aqui vier um verbo, aí não é mais receita, aí não é mais despesa, certo? Aí não é mais receita, não é mais despesa. Se eu tiver uma receita a receber, isso é um ativo, né? Se eu tiver uma receita a vencer, recebi a receita, não aconteceu o fato gerador, eu vou ter uma obrigação, certo? Então se liga nesse negócio. Terminou em ativo, ativa receita. Mas se depois tiver verbo, não vai ser receita nunca, porque não tem receita e despesas terminada em verbo no infinitivo. Ah, certo, Silvio. Então quer dizer, se tiver aluguel passivo, é despesa. Beleza. Agora, se tiver aluguel passivo a pagar, significa isso aqui uma obrigação. Aí já passa para onde? Já passa pro passivo. Se tiver aluguel passivo a vencer, quer dizer, ó, que isso é uma despesa antecipada. Então isso aqui é uma conta de quê? Isso é uma conta do ativo. Certo? Então essa aí é a noção aí para a gente saber essa parte de receita, para saber essa parte de despesa, saber tudo isso aí, né? Porque a grande coisa, como eu estou te falando, é você saber diferenciar esses elementos. Receita, despesa, ativo, passivo e PL. Se a gente souber isso aí, a gente vai ter outra aula de conta, a gente vai ver muitas contas aí. Eu acho que isso aí, pessoal, acho não, eu tenho certeza, é o grande X da contabilidade, certo? Você aprender aí a classificar as contas, saber de onde são aquelas contas ali. E isso, conforme falei, eu vou te dar dicas valiosíssimas, mas isso eu dependo muito de você treinar, de você resolver questões, né, para que consolide isso aí. Beleza? Então a gente dá um tempinho aí para tomar uma água e já volta aí no próximo bloco, né, apresentando aí o texto aí que fala de contas na Lei 6.404 e já resolvendo questões. Até já.